Se vocês olharem uma característica muito típica do governo Bolsonaro, eu já disse isso aqui no ICL, é que foi um governo muito personalista, Vivi. É um governo que dependeu, em larga medida, de um culto à imagem, à personalidade do próprio Bolsonaro. Se você avaliar a mobília e as coisas que estão sendo retiradas agora nessa saída do Bolsonaro, são todos símbolos que remetem à figura dele. Então você tem uma moto, você tem uma estátua de madeira dele, você tem todos os símbolos que remetem a essa dimensão personalista do próprio governo federal. E isso é muito sintomático. Veja, esse tipo de coisa que, enfim, nem vou comentar de forma mais aprofundada, tem a filha dele ali. Exato. Aquele outro. Exato. Então, veja esse tipo de coisa, entende? Isso tem uma dimensão assim absolutamente aristocrática, a águia, que é um símbolo de força e de virilidade. Então, Romero Brito. Exato. Todo o governo dele, em ampla medida, se articulou com base na figura do Jair Bolsonaro. Foi extremamente personalista e o que é típico de regimes autocráticos, que de muitas maneiras precisam de uma figura extremamente forte, que seria capaz de resolver todos os problemas de uma forma meio que messiânica, relativamente mágica. Então, dessa forma, chega ao fim o governo do Bolsonaro. Os símbolos que saem dali são absurdamente sintomáticos disso que eu estou dizendo nessa medida. Esse tipo de coisa, a imagem dele composta com balas, uma moto que foi feita em homenagem a ele e que é um símbolo, inclusive, muito utilizado pelo próprio fascismo italiano. Exato. Via de regra, são símbolos que remetem à agressão, à bala, à violência. Então, é compreensível que ele esteja num processo depressivo, ao que fontes mais próximas indicam, dado a natureza da forma como ele se articulou de uma maneira muito personalista, muito individualista. Ele nunca conseguiu encarar o exercício da presidência da República, Vivi, como um exercício de Estado, como alguém que estaria ali representando uma nação, que tem uma responsabilidade mais ampla e que não pode trazer toda a atenção de uma maneira tão personalista como ele efetivamente fez. Veja, esse tipo de coisa é exatamente ao qual eu me refiro. Na medida em que você assume um viés tão personalista por exercício da tua presidência, é óbvio que a coisa não saindo do jeito que você quer e você se vendo confrontado com a derrota, você também vai assumir isso de uma maneira personalista, e isso vai ser muito mais difícil de digerir do que se você tivesse atuado como estadista. Que é, por exemplo, então as pessoas podem dizer, mas é porque você é contra o Bolsonaro. Não, isso é uma dinâmica da política institucional. Veja como é que agiu, por exemplo, o Fernando Haddad, eu também já disse isso aqui, na medida em que ele perde por Tarcísio de Freitas, ele vem a público, ele reconhece a derrota, ele age como um estadista, ele diz, temos uma nação, um estado, no caso de São Paulo, para tocar adiante. Você tem pessoas que estão passando fome, você tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas com a máxima urgência. Eu perdi, eu me ponho de forma crítica na oposição, mas parabéns, você venceu, siga e tenha uma boa gestão. O Bolsonaro não conseguiu fazer isso até hoje e está absurdamente deprimido, a um ponto em que você tem aliados dizendo que temem pela saúde mental dele, de que ele está absolutamente comprometido, acreditando em fake news de todas as ordens, o que até então as pessoas diziam, olha, ele até veiculava as fake news, mas ele não necessariamente acreditava naquilo que estava sendo proposto, ele utilizava muito mais como instrumento de fato político. Agora não, agora me parece que ele efetivamente acredita que ele venceu as eleições e que de alguma maneira houve fraude, que ele foi lesado, e isso preocupa uma série de aliados. Por exemplo, veja o que a gente tem aqui, dizendo que pessoas próximas ao presidente, né, o Bolsonaro, têm manifestado nos bastidores a preocupação com a saúde mental dele. E que mensagens encaminhadas por ele nesses aplicativos, portanto, isso que eu estava dizendo, tem fake news e tal, dizendo que ele teria vencido as eleições, e isso preocupa alas que são mais próximas a ele e irritam outras pessoas. Você teve, por exemplo, um deputado, que eu não sei se é o caso de citar
o nome aqui, tá, você tem, por exemplo, eu não vou citar o nome porque é uma figura que não me interessa promover, mas dizendo que isso beira a covardia, e é uma pessoa próxima a ele, não é um opositor político. Então você veja que, em ampla medida, essa postura do Bolsonaro já irritou até as pessoas que são mais próximas a ele, que em tese defendem, que estariam fazendo política ao lado dele e que agora estão dizendo que não, já deu,